Oi, oi, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Bom, quero gravar esse vídeo aqui falando sobre o Dia das Mães, que foi ontem, né? E para mim foi um dia muito feliz. Passei com meus filhos, com meu netinho, né? Os outros netos ficaram com a mãe, mas foi um dia muito maravilhoso. Mas foi um dia também de muita reflexão. Foi um dia em que o meu coração ficou muito em muita reflexão, e eu confesso para vocês que eu senti angústia no meu coração, angústia pela situação de algumas mães, pela situação da maternidade, pela situação das famílias. Nós estamos vivendo uma crise gigantesca, tanto de identidade como uma crise moral. Nós estamos vivendo tempos de uma crise moral imensa, gigante. E hoje, se você for olhar na política, eles já não querem mais nem definir o que é uma mulher. Discute-se hoje no Supremo Tribunal Federal se não é preconceituoso chamar uma mãe de mãe, se não é preconceituoso com as mulheres trans, com os homens trans, se não é um termo preconceituoso. Gente, isso é de um absurdo, sabe? Isso é de um absurdo. É um momento para nós refletirmos. É um momento que nós temos que nos refletir, sabe? Voltar para nós mesmos, sabe? E refletir e orar diante disso. Porque por meio de ideologias socialistas, ideologias comunistas, nós estamos vendo tudo sendo, entendeu? Mudado. As coisas mais naturais, as coisas mais, os pilares da nossa sociedade ocidental. Gente, como assim? Você querer falar que mãe não é aquela que carregou na sua barriga, no seu ventre, e que deu à luz a um filho, uma filha? Querer questionar isso, sabe? Respeito o direito dos transexuais, homossexuais, enfim, né, dos LGBTs. Eu respeito o direito que eles têm constitucional, eles têm, né, a sua liberdade, seus direitos. Respeito também o seu livre-arbítrio, porque ninguém é obrigada a andar com Deus e obedecer os seus mandamentos. Nós sabemos que tem consequências, são escolhas, são decisões. O Senhor fala claramente sobre isso, né? Que Ele põe dois caminhos diante de nós: o caminho da vida e da morte, da bênção ou da maldição. E Ele diz: escolham o caminho que vocês querem andar. Então são escolhas. Tudo na nossa vida são escolhas. E algumas pessoas podem até argumentar, né? Falam assim: ah, mas quem disse que eu escolhi? Quem disse que eu que quis isso? E, irmãos, olha, pecado é pecado. Todo pecado é pecado. E a palavra de Deus fala que não nos veio tentação que não fosse humana, que não fosse capaz de nós resistirmos. E a palavra ainda fala que nós temos que resistir. Resistir às obras da carne, resistir ao pecado. Então, não estou aqui de maneira nenhuma com preconceito contra transexuais, contra homossexuais. Porém, nós estamos chegando num tempo em que essas ideologias socialistas, gente, são ideologias anticristãs, claramente anticristãs, são movimentos anticristãos, são filosofias anticristãs, são filosofias que vão contra todos os princípios de Deus.
E esse vídeo não é sobre política. Esse vídeo é sobre o Dia das Mães, né? Não é uma questão de direita e esquerda. O voto é livre, cada um vota em quem quiser. Eu jamais vou votar em pessoas que são de uma ideologia que são contra a minha fé, que são contra os princípios do meu Deus, que são contra a palavra do Deus que criou os céus e a terra. Porque cada vez que nós decidimos desobedecer a Deus, quebrar os seus princípios, nós estamos escolhendo um caminho de sofrimento, um caminho de caos. E eu não desejo isso para o meu país. A palavra de Deus fala que quando o justo governa, o povo se alegra. Mas quando o ímpio governa, o povo geme. Então eu não vou votar em deputados, senadores, em presidente da República, para pessoas que vão ferir os princípios de Deus, que vão colocar a minha nação num caminho de caos, de destruição da família, de desrespeito, e que só vai gerar miséria, que só vai gerar todo tipo de mal. Eu não vou votar jamais em pessoas que são contrárias, que não têm o temor de Deus. Não estou falando que tem que ser um crente de carteirinha, que tem que ser... não é isso. Mas tem que ser uma pessoa que tem o temor, que tem a reverência, o respeito a Deus, entendeu? Aos nossos princípios. A nossa nação é uma nação de maioria cristã. E a democracia é um governo da maioria. Ah, tem que respeitar as minorias, concordo. Tem que respeitar, né? Tem que os direitos que eles têm. Porém, a democracia não é um governo da minoria. A democracia é um governo para a maioria. A maioria decide o que quer. É a maioria que decide como vai ser. E nós não estamos vendo isso no Brasil. São as minorias que estão decidindo sobre essa nação. E nós chegamos a esse ponto, onde eles querem o próprio Ministério da Saúde, os próprios órgãos da saúde, onde eles querem colocar pessoas que gestam. Que falta de respeito é esse? Que falta de bom senso é esse? Que falta de honestidade é essa? Quem é que gesta? É o corpo biologicamente de uma mulher. É o corpo biologicamente feminino. Então, se um homem, né, biológico se sente mulher, ele tem o direito dele, né, o livre-arbítrio. Mas um homem biológico, ele não vai gerar uma criança. Ele não vai ser mãe. E um homem trans, ele vai ter filhos? Vai. Por quê? Porque o corpo biológico dele é feminino. É uma mulher que se sente homem, mas não vai deixar nunca de ser mulher. Pode mudar a aparência, pode mudar os seus costumes, pode mudar, né? Mas biologicamente, cada célula do nosso corpo, ela mostra se Deus nos fez homem ou mulher. E não adianta negar aquilo que Deus fez, e Ele faz com perfeição, né? Deus, ele não erra. E nós estamos vendo aí, vindo com muita força, esses movimentos ideológicos. Eu vi esses dias para trás aí nas redes sociais, sabe? Uma pessoa mostrando fotos, sabe? De várias pessoas que se identificavam como homens. Que se identificavam como homens, né? Mudaram, né? Algumas até tinham feito ali, né, uma mudança de sexo, não sei como é, como é que funciona, não sei. Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que o seu corpo não tinha sido transformado, não. E elas engravidaram. É claro que esses
homens trans engravidam, porque biologicamente eles são mulheres. Eles têm um corpo biologicamente feminino. Meu cachorro tá aqui. Acho que tá até vomitando aqui. Comendo mato e vomitando. Então nós estamos vivendo uma crise sem precedentes, sabe? Uma crise moral, uma crise de princípios, uma crise de identidade. Os homens têm sido muito assim, a sua identidade de homem. Há um movimento muito forte para destruir a masculinidade, né? Chamando a masculinidade tóxica. Nós sabemos que existe sim homens que são agressivos, violentos, assassinos, estupradores, mas eles não são a maioria. Não, eles não são a maioria. E nós temos que orar muito pelos homens, temos que orar muito pelos meninos, para que os homens voltem a ser homens de Deus, homens que amam a sua esposa como Cristo ama a igreja, é assim que a palavra de Deus diz. Homens que são responsáveis, que são bons pais, que são homens tementes a Deus. Nós temos que orar muito pelos homens e orar muito pelas mulheres, porque o número de feminicídios, gente, é algo assustador. E ontem eu lembrava de quantas crianças no Dia das Mães não tinham o que comemorar, a não ser chorar, chorar e chorar. A dor de ter perdido a sua mãe, às vezes, nas mãos do próprio pai. O próprio pai ter assassinado, às vezes na frente da criança. A gente tem visto muito isso. O ex-marido, o namorado, o ex-companheiro, é uma coisa absurda. Temos que orar pelas famílias, temos que orar pelas famílias. É algo muito satânico, é cumprimento das escrituras, que nos fins dos tempos seria assim como nos dias de Noé. Um tempo de anarquia, um tempo onde as pessoas estão se esquecendo do Criador, estão desrespeitando todos os princípios do Senhor, afrontando a Deus de todo tipo de maneira. E eu fiquei muito reflexiva no dia de ontem. Graças a Deus, para mim foi um dia muito feliz. Passei com a minha filha, passei com a minha família, né? Foi um dia de muita alegria. Fui almoçar na casa da sogra da minha filha e pessoas muito bacanas, né? Família muito bacana. Mas quantas pessoas, quantas mães, né? Não choraram ali porque perderam as suas filhas para o feminicídio. Quantos filhos não choraram porque não tinham a sua mãe para celebrar? Porque viram as suas mães serem assassinadas. E eu lembrei também das mulheres que foram presas naquele 8 de janeiro, naquela armação de golpe de Estado, que aquilo nunca foi um golpe de Estado. Aquilo nunca foi uma tentativa de golpe de Estado. Não existe golpe de Estado sem armas. Com pessoas comuns, mulheres, donas de casa, homens comuns, trabalhadores, muitos idosos. Não se dá um golpe de Estado sem um comando ali, sem alguém ali comandando esse golpe de Estado, sem a presença do exército. Não existe. Mas aquelas mulheres, elas foram incriminadas. Aquelas mulheres, aqueles homens, aqueles idosos, foram condenados por crimes que não cometeram. Atentado violento à democracia, atentado violento ao Estado democrático de direito, que absurdo. Pessoas sem armas. E hoje já tem imagens que mostram claramente que pessoas se infiltraram ali. Se vestiram com roupas verde e amarelo e se infiltraram e começaram aquele quebra-quebra. E foi aquela né, desordem, aquela bagunça, aquela destruição do patrimônio público
que a esquerda já fez centenas de vezes e nunca foram presos, nunca foram chamados de antidemocráticos, nunca tiveram condenações, prisões de 17, 14 anos, né? Presidente Jair Bolsonaro muito injustiçado, porque ele não estava no comando de nenhum golpe de Estado. Ele declarou publicamente várias vezes que ele só agiria dentro da Constituição, dentro das leis. Então, assim, essas mulheres, né, falando propriamente das mulheres que foram presas, condenadas a mais de 3 anos, presas longe dos seus filhos, os filhos chorando, né, por suas mães, que foram ali condenadas injustamente. E estão nos presídios, estão com tornozeleira eletrônica, muito injustiçados. Meu cachorro acabou de derrubar minha Bíblia. Então, para mim foi um dia de muita reflexão. E de muita reflexão também sobre nós mulheres, sabe? Como as mulheres têm se distanciado dos princípios. Graças a Deus, ó, meu cachorro quase me derrubando. Graças a Deus, as mulheres, na sua maioria, são mulheres de família, são mulheres abençoadas, mulheres trabalhadoras. Mas nós temos tido também uma crise de mulheres que nem amam os filhos, tratam com desrespeito, com falta de amor, com falta de misericórdia, sabe? É inúmero o caso de mães que espancam seus filhos, de mães que estão matando os próprios filhos, gente. É cumprimento, é fim dos tempos. Nós temos que orar muito pela família, pelos homens, pelas mulheres, pelas crianças. E eu quero fazer uma oração hoje por essas mães. Muitas vezes a gente nem se lembra, né? E por essas crianças que não tiveram nem como celebrar o Dia das Mães. Foi um dia de choro. Quero orar pelas mulheres, quero orar pelas mães. Senhor Deus, eterno Pai, no santo nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu venho a Ti, Senhor, e peço primeiramente perdão pelas minhas falhas e pecados. Peço que o Senhor venha cobrir a mim, toda a minha família, meus parentes, tudo que é nosso, que leva o nosso nome. Deus, com Teu sangue, Jesus, livra-nos de todo mal. Quero, Senhor, pedir pelas mães, né? Pelas mulheres, Pai, que o Senhor venha abençoar as mães, que o Senhor venha visitar as mães com a Tua graça e bondade. Que o Senhor ajude, Pai, as mulheres, Deus, na criação dos seus filhos, as que são casadas no seu relacionamento matrimonial. Deus, restaura, Senhor, o coração dos homens para serem homens tementes ao Senhor, para serem homens capazes de dar a vida pela sua esposa, pela sua família. Homens provedores, homens que amam, que respeitam. Ó Senhor Deus, visita as famílias, visita as mulheres. Restaura as famílias, Senhor, os princípios do Senhor, o temor do Senhor. Pai, em nome de Jesus, traz paz dentro das famílias. Restaura a oração, restaura o desejo de Te conhecer, Deus. Ó Senhor, ajude as famílias, Deus, a Te entronizar dentro do seu lar, nos seus relacionamentos. Cobrir de oração toda a família, os filhos. Cobrir com a palavra, Senhor, com adoração, com louvores. Deus, restaura as famílias para Ti. Visita o coração, aleluia, Senhor, nos lares, Deus. Abençoa as mulheres, Deus, as mulheres também que não são casadas, que são mães solo, que ficaram viúvas ou divorciadas ou que não tiveram ali, Senhor, tiveram o seu filho.
e não tem o companheiro. Deus, ajuda essas mulheres. Ajuda as mães, Senhor, nessa missão, que criam seus filhos com amor e no temor do Senhor, ensinando, Senhor, a tua palavra, assim diz a tua palavra, ensina a criança no caminho em que deve andar. Pai, olha por aquelas mulheres que foram presas injustamente, que estão ali, Senhor, dentro dos presídios, Senhor Jesus Cristo, cumprindo penas de crimes que não cometeram, sofrendo torturas, Senhor, sendo tiradas das suas famílias, e que elas possam, Senhor, ter a justiça restaurada, serem livres dessas acusações, serem livres, Deus, da prisão, serem livres de tamanha injustiça. Ó Deus, abençoa elas, os seus filhos, Pai, que estão do lado de fora, Deus, sentindo, Deus, e sofrendo a sua ausência. Eu peço também, Senhor Jesus, pelas crianças que nesse Dia das Mães não tiveram que celebrar, porque viram a vida das suas mães, Senhor, sendo ceifadas, às vezes pelo próprio pai. As mães, Senhor, que tiveram que enterrar as suas filhas por conta da violência. Ah, Senhor Deus, abençoa, Senhor, as mães. Livra-nos, Senhor, de políticas e de ideologias, de todo tipo, Senhor, de artimanha maligna, para tirar a nossa identidade de mulher, para tentar tirar aquilo que o Senhor nos deu, de sermos mães. Essa honra, essa bênção que o Senhor entregou à mulher. Deus, em nome de Jesus, abençoa as mulheres, abençoa a família, abençoa as mães, abençoa os casais. Deus, restaura, Senhor, o coração do povo brasileiro. Ó Senhor Deus, a Ti, meu Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, te guarde e que o Senhor esteja o tempo todo contigo, te guiando e ensinando no caminho da sua santa palavra. Fique com Deus, um abraço, a paz do Senhor Jesus. Deixe seu like, deixe um comentário, inscreva-se se não é inscrito, compartilhe. A paz do Senhor.